Vamos agora à lição da quarta-feira com um tema também muito desafiador, seguindo aqui pelo Evangelho de Marcos capítulo 9, a pergunta, não é? A pergunta acerca de quem seria o maior no reino dos céus. Esta porção aqui do Evangelho vai nos conduzir, primeiramente, a uma segunda clarificação que Jesus faz, que está nos versos 30 a 33, a respeito do seu sofrimento. Se na primeira vez que foi mencionado aqui, capítulo 8, versos 31 a 33, estudamos isso na segunda-feira, Jesus destaca a rejeição das autoridades. Aqui, Jesus apresenta uma nova característica. Ele fala da traição, que ele seria vítima de uma traição. E os discípulos, novamente, o verso 32 diz claramente que eles não compreendiam. E eles tinham ainda medo eles não entendiam, talvez porque não queriam entender, aquele assunto não era um assunto agradável para eles e não aprofundavam a sua pergunta para Jesus, né? E aqui nos afirma que agora eles partem para Cafarnaum, e assim que eles entram em casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? E eles se calam, eles não dizem, como criança que sabe que fez alguma arte, ou mesmo um cachorrinho quando faz alguma coisa, você fala firme com ele se encolhe, eles têm consciência que não agiu bem, que não fez boa coisa. E eles não quiseram falar nada porque eles iam discutindo entre eles, eles se afastam um pouquinho de Jesus e vão discutindo entre eles qual deles que ocuparia a posição mais importante no reino de Deus. Interessante aqui, uma primeira aplicação espiritual é que muitas vezes quando nós nos afastamos de Jesus, nós nos expomos à tentação e caímos. Veja, 2 vezes já Jesus havia falado para eles do seu destino. Não era o reinado temporal, não era o reinado de Israel libertando o povo do jugo romano, mas era um reino espiritual e ele passaria por dor e sofrimento. E mesmo assim, eles estavam discutindo qual deles ocuparia a posição mais importante. Interessante que nesta porção Jesus deixa aqui uma lição muito, mas muito preciosa. Se alguém, eu peço aqui que a produção coloque também isso, né? Se alguém quer ser o primeiro, está no verso 35 do capítulo 9, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. No reino de Cristo há uma inversão. Né? Quem é o primeiro? O primeiro é aquele que está disposto a servir mais. Esse é o primeiro. No reino de Cristo, o primeiro não é aquele que é louvado, não é aquele que é endeusado, não é aquele que é aplaudido, mas no reino de Cristo, o primeiro é aquele que serve mais. Certa vez ouvi um pastor, um dos nossos líderes, em visita ao Brasil, falando que o líder, ele é o primeiro entre os iguais, mas o primeiro aqui é o primeiro a servir, o primeiro a amar, a demonstrar o seu amor a Deus e ao próximo em serviço. Há muitas pessoas que se agradam e buscam posições mesmo na igreja local e muitos, lamentavelmente, muitos colegas pastores na organização adventista buscam posições de liderança. E Paulo diz, olha, se alguém deseja episcopado, uma boa coisa deseja, mas muito mais importante do que posições e cargos e funções é o espírito com que nós trabalhamos para servir a Deus. Eu servi mais de 40 anos na Igreja Adventista em diversas funções e funções de liderança e muitas vezes, especialmente na minha passagem pela nossa universidade em São Paulo, NASP Campus São Paulo, nós tínhamos ali muitos funcionários que trabalhavam em atividades muito simples e estes homens e mulheres muitas vezes foram os meus grandes parceiros nas lutas de oração, nas madrugadas de oração, na intercessão a Deus pela instituição. Não que os outros não fizessem, mas eles eram mais presentes e mais dispostos a isso. Então, querido irmão, querida irmã, querido amigo, não podemos nos esquecer que no reino de Cristo as prioridades são invertidas. Quem é o primeiro é aquele que serve mais.
E Jesus então responde a essa questão, a lição aqui vai nos trazer isso, em duas etapas. Primeiro, ele declara que o primeiro, ou seja, o maior, ele precisa se tornar servo. Você não quer ser servo? Então você nunca vai ser maior. Segundo, ele ilustra o que ele queria dizer por meio de uma criança. Isso está aqui no verso 37, ele diz, olha, quem receber esta criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus ilustra a respeito desse assunto com uma criança, que a criança tem características de simplicidade. Então nós devemos receber a Jesus como se fosse uma criança, ilustrado por uma criança, com as qualidades de uma criança, com a inocência de uma criança, com o carinho de uma criança, com a disposição para perdoar de uma criança. E João, então, vamos terminar essa parte da quarta-feira, uma declaração de João interessante. Senhor, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós lhe proibimos. Sabe, queridos irmãos, aqui é uma lição interessante, está na porção que vai do 38 até o 41, ainda do capítulo 9, que eu quero destacar, que é o exclusivismo religioso. Nós, adventistas, temos uma tendência de nos considerar exclusivos. Irmão, irmã, amigo, amiga, não caia nessa vala. Deus tem um povo sobre a terra, um remanescente fiel, visível e um invisível. Nós, como adventistas, nos reconhecemos como remanescentes visíveis, mas Deus tem um remanescente invisível. E Ele nos convida, Ele nos chama para buscarmos essas ovelhas. Na Liberdade Religiosa, que é um ministério que eu gosto muito de atuar e tenho onde servir na divisão sul-americana, eu tenho trabalhado muito isso com nossa igreja, com os nossos irmãos. Não podemos nos considerar exclusivos e curtir ou desenvolver um sentido de que todos os demais são leprosos, são imundos. Não caiamos nessa vala, todos somos filhos de Deus. Se Deus nos deu algum privilégio, é o privilégio de ter mais responsabilidade. E saibamos que Deus usa, sim, diversas pessoas, diversos grupos para expandir o seu reino. Aqui, então, nós terminamos a lição da quarta-feira.